arquiteto, engenheiro civil e urbanista, Jaime Lerner deu à sua cidade natal, Curitiba, no Paraná, características diferenciadas. O universo da arquitetura e urbanismo de Jaime Lerner foi retratado no livro Acupuntura Urbana. No livro, além de falar de prédios e planos diretores, o autor apresenta música, silêncio, cores, pessoas, encontros e desencontros como elementos modificadores da cidade. O projeto Sempre um Papo com Jaime Lerner é o que você assiste a partir de agora, aqui na TV Câmara. Bom, boa noite. É uma alegria estar aqui, realmente uma alegria em ver tantos amigos, tantas pessoas conhecidas, às quais a arquitetura brasileira deve muito. Eu agradeço ao IAB do Distrito Federal por ter apoiado este evento junto com É Sempre um Papo do Afonso, que já está há 18 anos realizando este evento, mais de 1.800 convidados, e como ele me falou há pouco, só teve um furo, uma vez não veio, não vou dizer quem, mas eu participei uma outra vez lá em Belo Horizonte, e foi uma coisa muito agradável. A gente gosta de conversar quando a gente encontra gente para trocar, né? E sempre tem sido assim. Eu fico muito alegre de estar aqui e ver aqui também o presidente do IAB Nacional, do Conselho Superior, Haroldo Pinheiro, o futuro presidente, caso não haja nenhum golpe até amanhã, Demetri Anastasakis, e o meu amigo, companheiro de tanto tempo, o prefeito de Curitiba, Cássio Taniguchi, que provavelmente ele tem afazeres, né? Talvez não possa ficar todo o tempo, não é porque ele não concorde na hora que se ele tiver que sair. Eu tenho a alegria de estar junto aqui também com o secretário da Cultura do Distrito Federal, Pedro Bório, e que eu tenho certeza vai abrir cada vez mais um espaço considerável, uma atuação de parceria com o IAB do Distrito Federal, com o IAB Nacional. Bom, eu vou procurar ser breve. Primeira coisa é, por que acupuntura urbana? Quando é que nasceu, como nasceu esse livro? Foi numa volta, uma viagem que eu tinha feito à Coreia e à China, e uma volta de viagem de 25 horas, a gente é obrigado a fazer alguma coisa. E eu resolvi escrever as coisas que me angustiavam muito e procurar colocar essa discussão sobre a cidade de uma maneira mais leve. Eu voltei a Curitiba, mais algumas semanas concluí o livro. E sempre vem aquela coisa, mas o livro não é muito técnico, eu não gostaria de começar com um livro muito leve, mas eu acho que na vida a gente tem que ser muito rápido. Eu sempre digo, eu sempre procurei fazer obras rápidas por uma razão. Primeiro, para evitar burocracia. Segundo, para evitar todos os componentes políticos de cada problema, que às vezes retardavam muito a obra. Às vezes o prefeito é contra o governador contra o governo federal, e sempre essas complicações. E a terceira é vencer a nossa própria... não deixar que uma ideia esfrie. Porque no momento que a ideia começa a esfriar, você começa a se transformar. Você começa a ser tão crítico da tua ideia que você acaba desistindo. Então, a ideia, eu resolvi soltar o livro Acupuntura Urbana.
a ideia de que qualquer cidade no mundo pode melhorar sensivelmente, pode apresentar melhorias significativas em menos de 2 anos. Qualquer cidade. Não importa a escala e não importa a dificuldade de recursos. Em qualquer cidade é possível se montar uma boa equação de corresponsabilidade, onde, às vezes, os recursos não existem, consegue-se encontrar uma solução de maior participação, uma equação de corresponsabilidade, onde todos possam ajudar a fazer acontecer. E também porque me angustiava muito a demora em que as coisas demoravam muito para acontecer na área do planejamento urbano. E continuam demorando. Eu tenho sido convidado para palestras, seminários, que às vezes levam, uma discussão do problema urbano de tal e tal cidade. 30 anos que se discute o problema e nunca se discute a solução. Aliás, eu quero contar uma história que aconteceu comigo e com o Castaniguchi em San Juan, Porto Rico, que nós trabalhamos num projeto com mais colegas nossos, Ceneviva e outros colegas, num projeto de transporte para a cidade de San Juan. Bom, nós entusiasmados com o projeto, e fomos apresentar o projeto, fomos solicitados a apresentar o projeto no Senado do Porto Rico. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu nunca vi tanto jornalista, tanto flash na minha... Nunca vi. Estava uma coisa impressionante. E aí nós apresentamos a proposta, a ideia sobre transporte em São Juan. Bom, aí aconteceram várias coisas. Entre várias soluções de transporte, existia uma pequena contribuição, que era a ideia de uma jardineira correndo, como a gente já tinha proposto para o Rio há tantos anos atrás, percorrendo os lugares turísticos, os lugares... né? E, bom, depois de apresentar um trabalho árduo que a gente fez, aí o governador pergunta para o secretário de Transportes, que era um senhor bem idoso, ele disse assim, pois a mim, ele disse assim, me gostou muito, o governador, muito decidido, e perguntou, e que pensa você, senhor secretário de Transportes? Ele, quase dormindo, disse, pois a mim me gusta a jardineira. Aí, mais uma vez, o governador intercede-se, pero quando vamos fazer este projeto, senhor secretário? Daí o secretário começa, bueno, temos que fazer umas pesquisas, consultar a gente, vamos a pensar. Aí o governador foi começando a crescer assim, e se levanta uma hora e começa a ficar irritado e pergunta, senhor secretário, aí começou a entrar no ramo do constrangimento, né? Senhor secretário, pero quando? Aí os flashes já estavam perto, em cima do secretário, do governador, eu, Cássio, e a gente já se enterrando embaixo da mesa, porque ele não tinha nada a ver com essa discussão. Aí, mais uma vez, o secretário começa a enrolar, né? Cantinflar. Pero esto tenemos que ver com as pesquisas e tudo isso. Aí o governador levantou e falou assim, pero quando? Então, esta pergunta que a gente faz, pero quando? E às vezes você vê, eu vou dar um exemplo agora, Nova York, 30 anos projetando uma linha de metrô na Second Avenue. Agora acabaram de concluir o projeto, vão começar. Vão começar no ano que vem,
e vão concluir no ano 2021. Isso vai levar 50 anos para fazer uma linha que transporta menos que qualquer das linhas do sistema de transporte de Curitiba. Custo, 4 bilhões de dólares. Bom, então, esta angústia, eu não trago neste livro, não é um livro angustiado, é um livro bem-humorado, né? Mas eu procuro apontar e mostrar e dar observação de quase 40 anos trabalhando com as cidades, e todas as cidades que eu tive a oportunidade de conhecer melhor, aí veio a constatação que muitas das transformações importantes na vida das cidades, às vezes acontecem por uma ação pontual, que cria uma energia. Essa energia amplia a possibilidade de intervenção, de transformar a vida de uma cidade, melhorar a vida de uma população. A essa ação, obviamente, a semelhança veio logo. É o que eu chamei acupuntura urbana. E comecei a analisar, esse livro trata de analisar, qual é o nível de intervenções, quantas coisas se melhoram na vida de uma cidade, às vezes sem grandes obras. E outra coisa, sem interferir com o planejamento da cidade. Porque a última coisa, porque a gente faria, quer dizer, a gente se luta há tanto tempo para que aconteça o planejamento de uma cidade, é óbvio que não se pretende interferir. Mas as obras se somam a isso. Elas até melhoram o processo de planejamento. Elas não interferem. Bom, exemplos. Nós conhecemos exemplos em São Paulo. A Pinacoteca, obra magnífica do Paulo Mendes da Rocha. Ela criou uma transformação, já possibilitou a transformação no próprio Jardim da Luz, e aí a Estação São Paulo. Não importa o que veio antes, mas é que isso propiciou uma boa transformação cultural de São Paulo. A Pampulha, uma acupuntura magnífica em Belo Horizonte. O Museu de Arte Moderna no Rio, uma obra extraordinária do Afonso Eduardo Rede, ele não necessariamente não fazia parte do planejamento da cidade, mas ela criou uma transformação muito importante. A Ópera do Arame, em Curitiba, e tantas obras que vocês conhecem melhor do que eu, tiveram oportunidade de ver. Às vezes não são obras, às vezes é música. Alguém pode dizer que a Bossa Nova não foi um dos grandes momentos da vida do Rio de Janeiro? Ou o Chorinho aqui em Brasília? Então, o que eu peço nesse livro é que todos prestem atenção na cidade e que se sinta o que é que tem de valor. Às vezes, a atitude das pessoas. Eu cito o exemplo no livro de uma iniciativa dos nossos amigos mineiros, um grupo de arquitetos, jornalistas, que criaram uma coisa tão simpática chamada gentileza urbana. Olha, só a palavra gentileza urbana já faz a gente chorar. É um gesto, né, que as pessoas fazem aquilo que uma pessoa faz pelos outros, né? Então, tudo isso, uma praça, um parque, um prédio, uma reciclagem, tudo isso faz parte daquilo que pode melhorar a vida de uma cidade. E nós temos obrigação de fazer isso o quanto antes. Pero quando, né? Bom, o que acontece aí, terminando essa intervenção inicial, é de que nós temos uma visão de que as cidades são... a gente se afasta um pouco da cidade. Eu me lembro, recém-formado, a gente tinha um certo receio, porque nos diziam que a cidade era muito complexa. O que é uma mentira. A cidade não é tão complexa quanto os vendedores de complexidade querem nos fazer acreditar.
e o mundo está cheio de vendedores de complexidade. A gente devia bater neles com a chinelada, porque, na verdade, eles afastam a possibilidade da compreensão simples da cidade. E eu defendo a tese que uma criança que se ensine nas escolas o conhecimento da cidade. Em vez de ensinar a sinalização de trânsito, que é a religião do automóvel, vamos ensinar a cidade e também os problemas, a sinalização de trânsito, e também. Mas olha, eu acho que uma cidade é uma estrutura de vida e trabalho juntos. A cidade é humana quando ela integra mais as funções, quando ela integra mais renda, quando ela integra mais as idades, mas eu hoje acrescentaria, uma cidade é humana quando até uma criança consegue desenhar essa cidade. Porque quando ela aprende a desenhar, ela aprende a conhecer, e quando conhece, aprende a respeitar. Então, é uma das coisas mais importantes, porque eu tenho constatado que nós não conhecemos as nossas cidades. E não sabe, eu digo para vocês que é possível mudar a vida de uma cidade. E quando a gente constata, assim, qual é a grande discussão política nos tempos de hoje? É a globalização, a solidariedade, esta grande discussão que mobiliza segmentos da sociedade no mundo inteiro, de maneira apaixonada. Eu digo para vocês que a melhor definição que surgiu nesses últimos tempos foi do Mário Soares, ex-presidente de Portugal, um homem sábio, que disse o seguinte: nós temos que globalizar a solidariedade. E a cidade é o refúgio da solidariedade. Então é ali que os países vão mostrar se são generosos com as suas populações. Procurando resolver se forem generosos com as suas cidades. E o país que não se der conta disso ficará irremediavelmente à margem da história. Este século vai ser o século das cidades. Agora, tivemos uma reunião lá em Paris, com todas as organizações de cidades, procurando se juntar numa coisa extraordinária chamada Cidades Unidas. Já se define os 3 primeiros presidentes, é a primeira reunião que acontece, e nesta reunião a UiA apresentou todos os projetos, todas as ideias que foram apresentados no concurso de celebração das cidades, em mais de 500 cidades, em mais de 30 países. Eu estava lá presente nessa reunião dos prefeitos. E são 3 prefeitos os presidentes dessas cidades unidas. O prefeito de Paris, a prefeita de São Paulo e o prefeito, se não me engano, de Joanesburgo. Eu não estou certo. Pretória. Bom, então, nesse momento, nós temos que acordar. E por quê? Porque há 30 anos nós acordamos para o problema ambiental. Há 30 anos a sociedade detectou uma tendência que não era desejável. Foi na reunião em Estocolmo, em 72, que começaram a acontecer as primeiras preocupações. E vejam, 30 anos depois, o quanto o mundo mudou. O quanto hoje há de preocupação em relação ao meio ambiente. E o quanto o mundo ainda não mudou porque não há preocupação em relação à cidade. E eu acho que compete aos arquitetos este papel. Nós somos os profissionais da proposta, nós temos que levantar o problema das cidades. E é isso que a União Internacional dos Arquitetos tem feito, procurando, vejam, não é abrir o espaço da cidade para os arquitetos, não é fazer concursos, mas procurando criar um movimento a favor das cidades, que tem que ter a mesma importância do que aconteceu em relação ao problema ambiental.
Bom, dito isso, eu quero dizer que ainda a minha convicção de que tudo pode ser melhorado na vida de uma cidade. E em menos de 2 anos. E essa análise trata de todos os componentes. E a gente tem que prestar muito atenção na cidade. Eu sempre brinco, costumo dizer, paquerador distraído não tem vez. Arquiteto distraído em relação à cidade também não pode ter vez. Ele tem que ter a preocupação em relação à cidade. É a nossa maneira de contribuir. Bom, dito isso, eu vou me colocar à disposição de todas as perguntas. Podem perguntar o que quiser, no campo mais embaraçoso possível. Estamos aqui para servir-lhe. Pero quando? Jaime, vou começar para estimular o público. Quando você disse que inspirou esse livro numa viagem que você fez à Coreia, eu queria que aproveitasse esse momento e você contasse a historinha, por que os americanos de Nova York devem erguer um monumento ao coreano desconhecido. Conta essa historinha para a gente. Eu adoro a contribuição que os coreanos deram a Nova York. Porque vocês que vai a Nova York sabe que em cada esquina tem um coreano que mantém uma grocery store aberto 24 horas. Isso tem sido fundamental para a vida da cidade. Ela mantém 24 horas, eles trabalham que nem os loucos, eles se revezam, ninguém sabe como, um dorme numa prateleira, outro... Mas o fato seguinte, sempre tem gente se encontrando, e quando tem gente se encontrando, a cidade é mais segura, tem mais vida. A grocery store dos coreanos representa o que é o café em Paris. É aquela luz, aquela gente, né? E, na verdade, eu defendo a tese de que nós teríamos que erguer, ou pelo menos Nova York devia erguer um monumento ao coreano desconhecido, né? E acho que todas aquelas pessoas que fazem uma cidade pulsar durante 24 horas, eu costumo chamar, elas pertencem à UTI da cidade, né? Elas fazem viver a cidade, mantêm a cidade viva. Bem, no começo ninguém quer perguntar, depois querem me matar, porque eu quero encerrar o evento, né? Então, tem a primeira pergunta ali, por favor. Você vai ao microfone, por favor, para ficar mais fácil. Tá? Já tem uma pessoa ali, desculpa. Alô? Opa, que beleza. Pode fazer. Todos nós amamos onde nós moramos, né? Então, a nossa casa é onde a gente ama. Mas eu sinto uma coisa engraçada, eu amo onde eu moro. E eu observo Brasília, observo as cidades. Cada vez que eu passo numa estrada ou numa via, eu falo assim, o que eu poderia melhorar nessa via para facilitar o trânsito? Para que eu posso cortar aqui da calçada para facilitar tudo? E esses dias eu estive com um prefeito numa cidade de Cariaçu, no sul de Minas. Ele comentou comigo, Thelma, eu ganhei um prêmio, mas que nem minha mãe sabe. Ela não sabe porque você vê que coisa engraçada. Hoje em dia, o honesto, o que é bom, o que é isso, que é aquilo, parece que não aparece. Mas Cariaçu ganhou com a minha presença, porque eu consegui ganhar esse prêmio, porque eu trabalhei com honestidade e estou mudando a cidade. Esse concurso, esse prêmio foi dado, parece, pelo governo, e 50 prefeitos somente do Brasil é que receberam. São pessoas que, com uma administração honesta, conseguiram fazer muito pela cidade. E a minha participação e a minha colaboração aqui para os arquitetos de todo o Brasil é que copiem, né, essa coisa maravilhosa que Paris, né, conseguiu reunir lá com vocês todos, Marta Suplicy, etc. Pegar esses profissionais amantes da humanidade, amantes das suas cidades, pessoas honestas, capazes de reverter
tudo aquilo que o próprio ser humano, com seu IPTU, entendeu? Retorne para si mesmo. Então, eu fico atenta que a arquitetura parece que fica subjetivamente criando coisas tão altas. Assim, vamos imitar, então, o nosso amigo Oscar Niemeyer, vamos imitar o fulano ciclano com aquelas obras imensas, tranquilas, mega, cheia de grana, cheia de dificuldades que nunca vão para frente. Por favor? Desculpe, eu gostaria só de ver com o senhor o seguinte, que para se viabilizar essas coisas em 2 anos, não seria melhor os arquitetos se unirem a essas pessoas capazes de executar com firmeza e com decisão essas obras pequenas, maravilhosas, em vez de ficarem conjecturando nas universidades, nas faculdades, nos espaços, hablando e não intentando resolver os problemas. O que o senhor tem visto por aí e palpado e tido assim resposta imediata, qual é a capacidade que o senhor tem visto nos indivíduos que fazem, que tem gerado no senhor uma vontade de publicar um livro, né, todo cheio de acupuntura, que venha resolver realmente o problema da ação nas nossas cidades brasileiras? Ok, obrigado. O quê? Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não tenho nada contra a obra grande, eu fiz muita obra grande também. E a obra grande pode se fazer rápido. Nós terminamos um museu do Oscar Niemeyer, em Curitiba, que é realmente uma obra magnífica. E nós terminamos essa obra em 5 meses. E, olha, não tem maior alegria, a maior mudança na vida de uma população que você ver pessoas que nunca tiveram, não têm uma vivência de arquitetura, pessoas da cidade, pessoas que entraram naquele olho que o Oscar Niemeyer projetou pela primeira vez e choravam. Eu vi uma quantidade imensa de pessoas chorando de emoção entrar naquela obra magnífica. Então, tudo que pode criar um sentimento positivo de autoestima na população é válido. Obra grande, pequena. Quando eu dei exemplo, a obra não tem que ser grande, não quer dizer que obras significativas criaram mudanças importantes. Veja, Bilbao, o quanto mudou. E assim, dá para citar quantas obras que mudaram a vida de uma cidade. Então, e a Barcelona, eu cito até no livro, nós estamos acostumados a admirar o Gaudí. Realmente era um gênio. Mas, às vezes, a gente esquece que Barcelona teve outros gênios. Quem visitou o Palau de la Música, do Domènech Montaner, eu posso dizer uma coisa, eu sou quase mais Domènech, porque é uma obra extraordinária. Então, é uma cidade que tem gênios, né? Nós temos um gênio, que é o Oscar Niemeyer. E eu não falo isso, o Oscar Niemeyer foi a pessoa que me influenciou. Eu fiz arquitetura por causa do Oscar Niemeyer. E tantas pessoas foram estimuladas por esse gênio criativo. Então, eu não quero criar aqui nenhuma ideia de que nós somos a favor, que eu sou a favor de coisas simplistas. Eu quero simplesmente a análise que a gente faz, que tem coisas que são pequenas que mudam a vida da cidade, mas não necessariamente que as obras maiores sejam negativas. Não é isso. Você estava fazendo a pergunta, você voltou? Você desistiu? Lá de lá. Tudo. Assim. Ok, a próxima é você. Tá? Pode fazer. Bom, Lene,
Eu falei com você mais cedo hoje. De qualquer forma, acho que é interessante a pergunta para o público ser discutida. Brasília não é citada no seu livro. Não estou falando isso alguma crítica, mas um dos talvez Prefeito, muito obrigado pela presença. Talvez o mais a sua contribuição mais reconhecida em relação ao urbanismo seja a do transporte de Curitiba, a questão dos ônibus. Eu queria que você falasse sobre o metrô de Brasília que está sendo construído. Qual seria uma solução em relação ao transporte público de Brasília, que existem muitas críticas, o metrô já gastaram muito dinheiro no metrô. Queria que você falasse um pouco, fizesse essa comparação do sistema de ônibus e de metrô. Uma das coisas que eu procuro evitar é emitir opiniões superficiais sobre uma cidade. Primeira coisa, Brasília é uma cidade atípica. Eu não citei no exemplo como acupuntura, porque Brasília inteira é uma acupuntura colocada no centro-oeste do Brasil. Brasília foi uma acupuntura que criou uma nova energia no interior do nosso país. Bom, então, a Brasília inteira é uma grande acupuntura no país, mas isso é uma forçada, sim, mas eu quero responder a pergunta. Primeiro, Brasília é uma cidade atípica. Nós não podemos querer comparar uma cidade de 44 anos com uma cidade que tenha 600 anos. Toda cidade tem que levar um tempo necessário de sedimentação. Segundo, metrô, existindo o metrô ou não, eu não sou contra nenhum sistema de transporte. Eu acho que nós temos que analisar o problema de mobilidade no futuro com muita criatividade. Veja, tudo é bom. Tudo é bom. Eu defendo a tese de que qualquer sistema é bom metrô, é bom superfície, é bom o táxi, é bom a bicicleta, tudo é bom desde que seja integrado. E desde que não dispute o mesmo espaço. Que não tem sentido um táxi correndo paralelo ao sistema de transporte coletivo. Mais lógico é o táxi ser sócio do sistema de transporte coletivo, deixar o passageiro o quanto antes para pegar outros passageiros e ser parte, ter uma participação na tarifa e vice-versa. Agora, nós temos que chegar nesse ponto da mobilidade que represente, que se tire proveito do que tem de melhor de cada sistema. Agora, São Paulo, vocês me corrijam, eu não me lembro se tem 3, 4 linhas de metrô, mas ainda 84% dos deslocamentos são na superfície. Então, o futuro está na superfície, por uma razão lógica. Não há recurso no mundo para fazer uma rede completa de metrô. No máximo, as cidades vão fazer 1 ou 2 linhas. Bom, e essas linhas custarão caro e vão ter que ser subsidiadas. E a nossa economia, nenhuma cidade do mundo hoje tem condição de subsidiar sistemas de transporte. Ou começa subsidiando bastante e vai cada vez retirando o subsídio. Então, outra coisa, leva muito tempo para acontecer, 30 anos. Agora, se aconteceu, vamos tirar o máximo proveito. Agora, ainda assim, aí é o que eu falei para o nosso amigo, o Jornal do Brasil, se não me engano, que Brasília pode ter um sistema de superfície excepcional. Tem espaço para isso. E pode implantar rapidamente. Isso não significa que seja contra o metrô ou não, significa que você sempre pode melhorar o sistema de transporte. Agora, superfície. Tomem nota de uma coisa. Eu costumo fazer uma brincadeira, fiz isso em Belo Horizonte, com alguns dados, em 5 minutos vocês vão se transformar em consultores de transporte
urbano. Veja, é tão lógico. Um ônibus comum, andando numa rua normal, transporta X passageiros por dia. Se ele andar numa pista exclusiva, ele transporta o dobro. Se nessa pista exclusiva você colocar um ônibus articulado, você vai transportar 2,7 vezes mais passageiros, no mesmo espaço. Se você embarcar no mesmo nível, pagar antes de entrar no ônibus, né, como nós temos, por exemplo, em Curitiba, aquelas estações tubo, você pode transportar 3,3 passageiros a mais. 3,3 vezes a mais. E se o ônibus for biarticulado? Quer dizer, 300 passageiros. Na verdade, as especificações são 270 passageiros suecos, 300 brasileiros. 300 passageiros. Bom, então você transporta 4 vezes mais no mesmo espaço. Pronto. Agora é lógico, se você colocar um ônibus desse, de minuto a minuto, você vai transportar 18 mil passageiros por hora. 18 mil. Se você colocar, como hoje tem uma linha em frente à minha casa, de 30 em 30 segundos, um biarticulado, você vai transportar 36 mil passageiros por hora. Mais algumas linhas diretas, isso você acaba transportando mais que o metrô. Então, quando a gente quer saber pero quando, é porque você não pode sacrificar uma geração de 30 anos. Bom, se já tem, é tirar o máximo partido do metrô e integrar com boas soluções de superfície. Mas dá para transportar. Hoje, eu posso dizer com segurança, com muita segurança em dizer que o futuro está na superfície. E que se pode conseguir números em metrô, e principalmente sem subsídio. É isso que é muito importante, porque nós estamos vendo em todos os países do mundo uma espera muito grande, e a qualidade de vida das pessoas está caindo, porque eles não têm acesso a essa mobilidade. Agora, veja, nós fizemos, a gente está pesquisando isso, e tudo pode ser melhorado. O táxi pode ser melhorado, o ônibus pode ser melhorado, eu chamo Smart Bus. Né? Outra coisa que pode ser melhorada é a bicicleta. Eu estou há 30 anos, nós estamos tentando repensar a bicicleta. Por quê? Porque muitas cidades do mundo você põe a bicicleta no ônibus. Eu vi isso em Honolulu, em muitas cidades do mundo, na Austrália, mas, na verdade, isso toma muito tempo. A bicicleta do futuro vai ter que ser uma que você abra que nem um guarda-chuva. Enfim, ela é simétrica, você pode dobrar, você pode colocar, como no faroeste, aquelas bolsas de couro dos dois lados. Enfim, o que eu quero dizer é que a pasta do executivo no futuro vai ser a bicicleta. O cara pega o transporte coletivo e está com a bicicleta na mão. E ainda vai transportar coisas. Enfim, isso é uma especulação positiva, boa, porque, olha, eu vou dizer uma coisa, outra coisa que a gente está pesquisando muito é aeroporto. Vocês sabem qual é a minha posição em relação... Qual é a melhor solução para o aeroporto? É não ter aeroporto. Eu vou dizer por quê. Não é não ter aeroporto. É que hoje, os aeroportos, quanto maiores... Agora, nós tivemos uma reunião da OIA em Paris, embarcando no Charles de Gaulle, tem 3 aeroportos grandes, e você fica girando lá de ônibus um tempão. E quanto maior for o aeroporto, mais tempo demora para você decolar.
Foi duro decolar essa palavra. Ou para aterrissar. Né? Então, por quê? Porque os aeroportos se transformaram em grandes shopping centers, estacionamentos enormes, e está faltando espaço para operar o avião. E no meio desse pequeno espaço, ainda tem, olha a parada que é especialista em aeroportos, né? Nesta confusão toda, tem carga, tem operação do avião, tem passageiro, não há como operar isso direito. E outra coisa, o pessoal está fazendo a coisa errada, transportando a cidade para o aeroporto, em vez de levar só o passageiro para o aeroporto. Bom, então, a melhor solução não é não ter aeroporto, é ter o aeroporto, mas onde você possa embarcar na cidade, você está lá tomando o teu choppzinho ou fazendo a refeição, e você é avisado, então você embarca num transporte que te leva direto ao avião, ou direto ao satélite do avião. Bom, é loucura? Claro que é. Mas eu gosto de uma poesia do Antônio Machado que diz assim, diz o seguinte: fuja do amor triste e pacato, que procura no amor prenda segura, porque no amor loucura é o sensato. Na arquitetura, loucura é o sensato. Não é a loucura louca? Tem o bom colesterol, é a boa loucura. O que eu quero dizer é que a gente tem que ser tão audacioso, tão atrevido, como eu estou sendo. Eu vou propor isso a uma empresa de aviação. Diz, olha aqui, vamos fazer. E outra coisa, passageiro embarca sem carga, é o passageiro sem carga e carga sem passageiro. É o que faz operar rápido. Bom, o que eu quero dizer é que tudo dá para pensar. A coisa que eu mais adoro é a palavra que sempre se diz, mas isso não pode ser feito. Ai, como é bom. Isso, ou então ouvir isso em espanhol. Pero esto nunca se ha hecho. Ai, 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 ai. Bom, boa noite. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que, para mim, realmente é uma honra poder estar me dirigindo ao senhor, alguém que conjuga tanta experiência profissional, administrativa. A minha pergunta é muito breve. Eu gostaria de saber como que o senhor encara determinadas críticas que se faz a esse tipo de planejamento, uma vez que intervenções mais pontuais podem incorrer em uma determinada concentração de recursos que pode levar a deflagrar um processo negativo, ou seja, a valorização imobiliária de uma área, incorrendo na expulsão de uma população que originalmente morava naquele local. Então, quer dizer, existem algumas correntes também que debatem esse tipo de ação, né, em determinados contextos. Eu gostaria, então, de saber a sua opinião. Obrigada. Bom, ótimo. Veja, eu não cito uma ação que procure valorizar nenhuma região, que procure beneficiar A ou B. Eu acredito que desses exemplos que eu coloco no mundo inteiro, eu não conheço casos específicos de gente que tenha sido beneficiada. Beneficiados foram todas as pessoas da cidade. Não se pode entrar numa discussão assim maniqueísta, não podemos fazer nada, porque senão valoriza A então, seria a mesma coisa. Veja, o processo de planejamento, democracia é um processo de conflitos, não é um processo de consenso. Então, como você está tocando um instrumento, né, no concerto, e você repara que na plateia tem uns 20% que não estão gostando do que você está tocando. Você não vai parar o concerto e vai chegar para eles e escuta, mas por que vocês não estão gostando? Você está percebendo alguém? Não.
Por que vocês não estão gostando? Se você quiser, a gente pede. Na verdade, você termina o concerto e depois vai procurar as pessoas e se abre para uma discussão, né? Então, a ação pontual não tem nada de uma ação proposital. Dá para melhorar a vida, ser ótimo. Isso não interfere com o planejamento normal da cidade. Muitas vezes se diz, olha, quando você muda uma lei de uso do solo, se beneficia uns, você procura compensar através do solo criado, através de tantas soluções que existem hoje. Mas nós não estamos falando de soluções globais, mudanças de zoneamento, estou falando em coisas simples que mudam até de comportamento. Olha, um gesto de gentileza urbana. Um pistonista, um dentista em Curitiba, nosso conhecido, né? Ele termina as consultas dele às sextas-feiras, vai até a janela do consultório dele e dá um concerto de pistão. E o povo já fica esperando lá, né? É um gesto de gentileza urbana, né? A outra dos moradores de um prédio em Roma, que abrem a possibilidade... O que isso prejudica alguém? Não. Abrem a... Isso é uma coisa pontual? Mas ela melhora a vida das pessoas, melhora a autoestima das pessoas. E uma outra coisa, quando a cidade fica melhor, quando melhora a autoestima das pessoas, diminui a violência. Diminui a violência. Bom, mas voltando, então, esta vizinhança em Roma, num prédio, eles dão oportunidade a um pintor novo e fazem uma exposição de um quadro no elevador do prédio. Então, as pessoas sobem no elevador, admirando a obra, e são obrigados a descer a pé. E, ao descerem, eles podem apertar na campainha em qualquer apartamento, vai sair uma pessoa que sempre vai, de uma família, que vai explicar a história do pintor, a obra, e oferece um cafezinho. Bom, o prédio ganha a obra. Então, é uma gentileza urbana. Outro dia vi numa exposição lá em Nova York, uma proposta de um arquiteto, não me lembro bem, que era o seguinte: esse pessoal que lava a vidraça dos prédios muito altos lá em Nova York, a ideia do cara era o seguinte: você tem aquelas plataformas que o pessoal desce, rodando, sempre, e eles estão limpando lá as vidraças. A ideia desse arquiteto era, terminado o expediente da limpeza do vidro, eles estacionariam a plataforma num determinado andar com plantas. Então, o cara do 18º andar, de repente, tem um jardim na frente dele. No dia seguinte, é do 7º andar. É um andaime ali na frente dele. É um gesto de gentileza urbana. Gentileza urbana, olha, eu tenho inveja de quem inventou essa palavra. A minha pergunta tem alguma coisa a ver com as duas últimas. Jaime, eu admiro muito você. Você está escrevendo agora um livro chamando a acupuntura e falando em ações pontuais. Mas eu acho que a sua obra, a nível, pelo menos na área de transporte, são sempre ações integradas. Ou foram sempre pequenas ações integradas. Aí dá o planejamento. E, na verdade, todo planejamento deveria ser isso. Coisas simples, integradas. Bom, eu também não sou contra a ponte monumental, linda, maravilhosa que Brasília fez, nem o metrô de Brasília. A dificuldade que eu vejo é a venda da ideia, né? Você tem uma equipe, Brasília, como todas as outras cidades, tem equipes técnicas, mas é mais fácil você vender uma ponte monumental, porque vai dar, sei lá, vai aparecer, né? Eu não tenho nada contra ela, a não ser o lance do dinheiro público, né? O bom uso do dinheiro público. E como vender a ideia? Tem que virar político, como você virou, prefeito, governador, para se colocar as ideias técnicas viáveis, executadas. Né? Vender a ideia. O que você diz? Olha, uma das coisas que a gente constatou que funciona
quando você quer transformar uma realidade, é você montar uma boa... É fazer disso um processo quase de educação. Quando nós queríamos resolver o problema do lixo, tínhamos que reduzir a quantidade e transformar o problema em 1/3 do problema, era necessário que todos se separassem nas suas casas. E nós fizemos, começamos com as crianças. Durante 6 meses, nós ensinamos as crianças ensinaram aos pais, e foi um sucesso. Há 14 anos funciona. Há 14 anos, são mais de 70% da população que separam o lixo. Bom, então, a importância de você montar uma boa equação de corresponsabilidade. As pessoas saberem o quanto é importante a ação delas. Eu costumo, hoje, com a experiência que a gente já viveu, veja, tem algumas condições para você fazer uma mudança. A primeira é a vontade política. Você tem que ter realmente vontade política. A segunda é você ter solidariedade. Não é solidariedade da retórica, é você sentir a população, sentir o problema de todas as pessoas que moram na cidade, você sentir o problema e saber o que é importante para eles. Ou pelo menos procurar saber o máximo. O terceiro é ter uma visão estratégica. É você poder trabalhar no importante e no fundamental ao mesmo tempo. Nas necessidades e nas potencialidades. Fazer disso quase um método de trabalho. Porque se só fica ouvindo necessidades, você não vai mudar nada. Você não tem condição de atender as necessidades crescentes. É necessário inverter o processo, às vezes começar a mudança. O jogo participativo é um jogo que às vezes você começa, às vezes a população começa. Mas o importante é entender que o começo tem que ser dado, que o mais importante é o começo, porque o processo se corrige, a população vai te corrigir. Bom, a quarta parte, que eu acredito mais importante, é fazer de cada problema montar uma equação de corresponsabilidade. Eu vou dar um exemplo. Eu propus ao governo anterior, como governador, eu me lembro que o governo federal anunciou, na época, a construção de 200 mil moradias. Eu procurei o presidente da República e propus a ele, olha, com esse dinheiro que o governo federal pretende construir 200 mil moradias, eu proponho que se construa 1 milhão de moradias. E nós vamos gerar 3 milhões de empregos. Aí disse, como? É muito simples. O governo só nos financia metade. Ao 25% nós, todo o governo, se cada governo do Estado se souber que tem metade financiado, vai entrar com 25%, e os municípios, se souberem disso, também vão entrar, ou com o terreno, ou com o correspondente a 25%. Pronto, está feita a equação de transformar recursos que dariam 200 mil moradias para 1 milhão de moradias. Então, na verdade, não é o dinheiro, é a equação. É como montar isso. Eu acho que nós temos gente que tem vontade política em todo o país, independente de partido. Nós temos gente que tem solidariedade, nós temos gente que tem visão estratégica, mas é muito difícil encontrar quem monte uma equação de corresponsabilidade. E isto é o fundamental. Olha, isso aí, porque, e outra coisa, as pessoas saberem em que estão envolvidas. Eu me lembro, da campanha, a primeira campanha que eu participei para o governo do Estado, prefeito, era um urbanoide, né, concorrendo com um ex-governador que tinha uma boa imagem,
tinha feito um bom governo. E eu não acho tanto, mas o povo achava. Mas, e, além de tudo, tinha sido ator de telenovela ou radionovela. Então, era jovem, bonito e tinha todos os dentes. E imagina você concorrendo numa eleição com um visual que... Aí concorrendo numa eleição, mas o que fez ganhar a eleição, porque achava-se que a televisão é que definiria tudo, e definiu. Mas a gente fez da campanha um processo de explicar as coisas para a população. Porque para um povo de um estado, olhar um mapa, cada município é uma peça de um quebra-cabeça. Você não enxerga os rios, todos os acidentes geográficos do estado, você não tem a noção. E a gente chegava lá, desenhava tudo, mostrava o porquê das coisas, e a campanha foi uma maravilha, ganhamos no primeiro turno. Mas o que é importante é a reação das pessoas quando elas sabem o porquê. Então, por isso que eu me bato muito para que as pessoas entendam a cidade, entendam fisicamente o seu estado, entendam o cenário de um país, o que se quer no seu país. Porque quando as pessoas sabem qual é o cenário, qual é o projeto, qual é a proposta, e se entenderem que isso é desejável para a grande maioria da população, todos vão ajudar a fazer acontecer.